Salve galera, beleza? Está aqui para mais um vídeo no canal e hoje o tema é paternidade, velho. Será que Heródoto é ou não é o pai da história? Vamos investigar isso aqui. Mas antes de qualquer coisa, aquele velho papo de YouTube, né? Deixar seu like, deixa um comentário, uma sugestão de vídeo, porque esse é o pagamento vital que você faz daqui para que a gente possa produzir cada vez mais, incentivar aqui o canal, beleza? Mas vamos direto ao vídeo. Será que Heródoto é ou não é o pai da história? E para isso eu vou utilizar esse livro aqui que eu já comentei no canal, A Teoria da História, volume 2, do professor José de Assunção Barros, beleza? Eu uso bastante aqui para me inteirar a respeito dos temas historiográficos. Bom, Heródoto é atribuído como o pai da história. Esse título geralmente é atribuído à figura de Heródoto, por ser o primeiro sujeito, vamos dizer assim, no Ocidente. Vamos lembrar aqui que Heródoto é o pai da história ocidental, né? Ou assim é dito. Justamente por ter escrito um livro chamado História, às vezes traduzido como Histórias. E neste livro, o Heródoto, ele vai tentar investigar de maneira racional, vamos dizer assim. Eu já explico um pouquinho mais sobre o método dele, a guerra entre os gregos, os helenos, os povos helenos, e os povos indo-europeus medos e persas. Grosseiramente se diz a guerra entre os gregos e os persas, né? Que é conhecido como guerras médicas. E Heródoto, ao fazer isso, ele vai priorizar algumas fontes, que vai dar muita credibilidade ao seu trabalho. Ele não vai recorrer a explicações mitológicas, embora o livro História do Heródoto, são 9 livros, né? Dedicado às musas gregas, né? Filha da deusa Memory, da memória. E apesar de ter um pouco dessa questão cultural e até mesmo religiosa, vamos dizer assim, mitológica, ele vai priorizar fontes oculares de pessoas que presenciaram, e ele vai comparar uma fonte com outra para tentar, uma pessoa que tem um ponto de vista, outra tem outro que viu aquele evento, tentar comparar. Então tem certo valor metodológico. E principalmente porque o Heródoto, ele escreve esse livro História, que até então a palavra história tinha conotação de investigação. E depois desse livro, pela repercussão que teve ali entre seus próximos, entre os helenos, ela tem a noção de história que a gente carrega hoje, né? E é curioso porque, cara, a história, ela é a única ciência que investiga a si mesmo, por assim dizer, né? Por exemplo, a biologia, ela estuda a vida, né? A física, os corpos em movimento, tem como objeto de estudo. E a história estuda a história. É meio paradoxal isso, né? A ciência da história estuda o fenômeno da história. Por isso que a gente prefere cada vez mais, eu estou dizendo assim, a maioria, boa parte dos historiadores, né? O termo historiografia. A historiografia estuda a história. Mas também, se você preferir, pode chamar de história, que não tem problema, né? E boa parte disso se tem por conta dessa obra Histórias do Heródoto. E mas além de explicar o evento da Guerra do Peloponeso, que são 9 livros, né? Acho que, se eu não me engano, só nos 2 últimos que ele vai tratar. Guerra do Peloponeso não, perdão, esse é de outro autor, do Tucídides. Mas é as guerras médicas, ele vai tratar nos 2 últimos volumes. E os volumes anteriores, ele vai investigar alguns antecedentes, vai investigar noções culturais dos povos helenos, né, dos gregos, dos medos, dos persas, inclusive citando algumas outras civilizações, como a Mesopotâmia, o Egito. E boa parte dos nomes atribuídos a esses territórios e essas civilizações são nomes de origem grega, como Mesopotâmia, né? Eram os helenos, os gregos, que chamavam assim. Egito também. Eles, não sei se já no tempo de Heródoto, mas era Kemet, né? Em cópita, pelo menos, como se eles se autodenominavam. Então, boa parte da denominação é uma denominação
de origem helênica grega, né? E, bom, o professor José de Assunção Barros, ele coloca que Heródoto não foi o primeiro a escrever sobre a memória, sobre o passado e uma conexão com os eventos presentes. A gente pega, por exemplo, no reino de Acade, na dita Mesopotâmia, né, onde escribas já escreviam oficialmente, né, do Império Acadiano, do famoso Sargão, né, desde 1270 a.C., ali no princípio ali, ou quase isso da Idade do Bronze, né? E também tinha escribas que registravam memória no Egito, não só na Mesopotâmia, né? Tratando aqui de história no sentido ocidental, mas o Heródoto, ele vai se destacar nesse mundo antigo, primeiro por ser uma figura singular, trazer a figura do historiador, porque esses escribas são anônimos. E anterior a Heródoto e posterior ao Heródoto, boa parte dos historiadores estarão a serviço do poder vigente, né? Os escribas acadianos, os escribas de Kemet no Egito. Depois, com o historicismo, a serviço das noções de nacionalidade, né, germânica, francesa, com o positivismo, uma questão mais de universalidade, mas sempre a serviço de algum poder. E aí a gente volta aqui como reflexão aquela questão do Mark Bloch, que a gente viu no vídeo sobre o Mark Bloch. Se tu não viu, dá uma olhada lá. Para que serve a história? Bom, eu vou discordar aqui um pouco do Mark Bloch, embora ainda, paradoxalmente, me mantenho com o Mark Bloch. Eu concordo com ele, mas vou apresentar uma definição diferente. Para que serve a história? A história não serve a nada. Ela serve para muita coisa, mas ela não deve servir a nada. Ela presta, ela tem prestatividade, mas no sentido de servidão, né, como, por exemplo, vão fazer os historicistas, de servir a uma ideia de nacionalidade, a história não serve ao rei, a história não serve à nação, a história não serve a uma classe dominante, a burguesia, a história não serve ao partido, né? Imagina eu como historiador marxista, eu estar a serviço do partido. Essa independência da figura do historiador, a gente deve muito ao Heródoto, que fez suas viagens ali de maneira autônoma, independente do estado, de uma cidade-estado a qual ele, em tese, deveria servir. E a gente tem muita questão aí também, debate sobre até onde Heródoto realmente foi, e que ele descreve, né, no livro dele, e hoje os historiadores já têm certa controvérsia a respeito disso. Então, parafraseando aqui para encerrar, parafraseando Sartre, o historiador, cara, depois de Heródoto, está condenado a ser livre, né? E isso é uma questão que a gente deve muito à figura do Heródoto, beleza? Então, galera, tamo junto, essa reflexão que eu trago, e se for para dar um veredito aqui, eu acho que é plausível dar ao Heródoto esse título de pai da história. Beleza? Tamo junto, deixa a sugestão aí, que logo logo a gente volta para gravar mais vídeo para vocês. Falou!